Na nossa exposição doutrinária de hoje, nós estamos recebendo a visita da nossa irmã Durildes Gadot. Irmã Durildes é trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, de Imbituba, e nós estendemos a ela as boas-vindas e rogamos que a espiritualidade amiga possa usar a sua voz para transmitir a nós todos os conselhos de que tanto necessitamos, né? Então, a irmã Durildes vai falar para nós sobre o tema Não se turbe o vosso coração. Seja bem-vinda, irmã. Que a doce paz de Jesus possa alcançar todos os corações e que nós, nessa paz do Mestre, possamos refletir sobre a mensagem que ele nos traz na tarde de hoje. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito, através da Salete, para estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. E às vezes nos perguntamos, por que estamos na casa espírita em plena tarde de quarta-feira? O que fazemos aqui? O que viemos buscar? Mas a resposta é simples, Nós buscamos Jesus. Nós temos saudades de Jesus. Nós buscamos caminhar com mais luz através dos seus ensinamentos. E é por isso que nós nos encontramos aqui, na tarde de hoje, refletir um pouco sobre a nossa caminhada, para que possamos ser mais felizes. E Jesus, lá no Evangelho de João, ele nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, se nós formos buscar no dicionário, o que é que significa esse verbo turbar? Turbar é desequilibrar, perturbar, inquietar. Então, quando Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, ele quer nos dizer, não se inquietem, não desanimem. Mas será isso tão fácil? Muitas vezes, diante de tantos desafios, que fazem parte da nossa caminhada, isso se torna um pouco difícil. Mas quando nós temos o Evangelho conosco, aí nós caminhamos um pouco melhor. Às vezes a gente pensa, mas para Jesus eu acho que era fácil ele dizer isso, porque ele era um espírito puro, era um espírito iluminado. Mas vamos ver, em que circunstâncias, em que contexto Jesus disse essas palavras. Ele estava reunido com os seus discípulos e deixa a eles uma mensagem de conforto num momento de incerteza. Jesus sabia que se aproximava a sua crucificação. Então a gente percebe que não foi um momento fácil para Jesus. Para ele dizer, não se turbe o vosso coração. Porque ele também estava em dor, ele também estava num momento difícil. Apesar de toda a sua grandeza. Mas mesmo nos momentos difíceis, ele sempre nos trouxe grandes ensinamentos. O maior deles, quando ele estava já crucificado, o que ele disse? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Então, nos momentos mais desafiadores, Jesus recomenda a tranquilidade. Jesus recomenda a confiança. E foi nesse sentido também, dessa confiança que nós devemos ter no Pai, que veio a nossa mensagem inicial
da tarde de hoje. Né? Nós precisamos confiar mais em Deus. Então, naquele momento, o que estava acontecendo lá com Jesus? Existiam grandes conchavos, grandes acordos entre políticos e religiosos, porque eles buscavam um meio de destruir o mestre. Jesus era um líder daquele povo, um líder dos mais simples, e eles sentiram-se ameaçados. Eles achavam que Jesus queria o lugar deles, que Jesus queria aquele reino material que eles possuíam. Eles não compreenderam a tarefa de Jesus, né? E é nesse clima de incerteza, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E como ele disse para os apóstolos, naquele momento, ele diz para nós nos dias atuais. Porque Jesus, sempre sereno, sempre firme na sabedoria e na fé, nos dá essa demonstração de confiança em Deus. Ninguém mais do que Jesus esteve alinhado com as leis divinas, sempre caminhando dentro das leis do Pai. Por isso que ele tinha toda essa sabedoria. Mas Jesus sabia que os seus discípulos, aqueles que iriam dar continuidade à sua tarefa, ainda não contavam com esses recursos de fortaleza íntima. Eles ainda não tinham essa fé, essa confiança. Por isso que essa lição é para nós nos dias atuais. Porque nós também não temos essa fé firme, essa confiança em Deus. Quando tudo está bem, que temos saúde, a família está bem, é mais fácil. Mas quando surgem os desafios, ali a gente também muitas vezes diz, né? Por que na minha família? Por que comigo, Senhor? Né? Nós somos pessoas tão boas. Por que tinha que chegar isso para nós agora? Isso é falta de confiança em Deus. E ali, para que nós possamos compreender melhor essa mensagem de Jesus, nós vamos nos valer do pensamento de Emmanuel. Emmanuel, que foi o mentor, né, de Chico Xavier, nessa última encarnação, né, do Chico, mas nós podemos dizer que ele é o grande benfeitor de toda a humanidade. E ele nos traz os versículos do Evangelho e nos traz uma mensagem para que nós possamos colocar esse versículo no nosso dia a dia. Emmanuel tem mais de 1.600 versículos já comentados na série Fonte Viva. E esse versículo de hoje, não se turbe o vosso coração, está nesse livro, Palavras de Vida Eterna, tá? Que é muito bonito, e esse livro também nos traz mensagens muito confortadoras sempre. E quando Emmanuel comenta esse versículo, ele dá um título, e o título é Coração Puro. Então Emmanuel ali já vai dar o tom, né, da mensagem dele. Para que o nosso coração não se inquiete, para que o nosso coração não se turbe. Onde é que nós vamos começar? Guardando a pureza do nosso coração. E Emmanuel diz, guarda contigo o coração nobre e puro. É como se dentro do nosso coração nós guardássemos lá, né, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. As boas e as também que não são tão boas. Então nós temos que nos perguntar, né, o que é que nós abrigamos no nosso coração? Com que sentimentos nós estamos caminhando? De amor?
de paz, de serenidade, ou ainda abrigamos muitas mágoas, rancor, intolerância. Então nós temos que nos perguntar, para que nós possamos manter esse coração nobre e puro que nos diz Emmanuel. E o Evangelho também nos traz uma mensagem nesse sentido, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso que nós temos que guardar, sim, os bons sentimentos, abrigar os bons sentimentos em nosso coração. Continua Emmanuel. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. E é verdade. Na nossa intimidade, nós temos os lindos dias de sol, onde tudo é alegria. Mas nós temos os dias também de sombra, os dias de nuvens, os dias de tempestade, em que as coisas não estão tão boas assim. Tudo isso faz parte da nossa caminhada, é o que diz Emmanuel. E criatura alguma na experiência terrestre vai caminhar a céu sem nuvens. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, né, que nós prestamos atenção, o que é que nós vemos? Conflitos familiares, conflitos pessoais, conflitos profissionais, conflitos sociais. Conflitos é o que mais nós temos na nossa caminhada. E isso nos machuca, isso fere a nossa sensibilidade. E muitas vezes esses conflitos causam em nós o quê? Desânimo, aflição, e ali nós perdemos a esperança. Desânimo, aflição e perder a esperança são sentimentos muito inferiores, muito baixos, de uma vibração muito baixa. Aí nós perdemos a conexão com o alto. Por quê? Porque nos falta essa confiança em Deus, nosso Pai. Nós temos sempre que lembrar, nós somos filhos do Pai, filhos de Deus. E também, tudo isso faz parte desse mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos nesse momento. É um mundo ainda de dor, é um mundo de sofrimento. E se nós estamos aqui, é porque todos nós temos as nossas encrencas aqui para resolver ainda. Temos os nossos pedaços ali, né, para acertar um com o outro. Emmanuel continua dizendo: cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Cada vez que nasce, né, alguém na nossa família, é uma alegria. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. É o início de uma viagem laboriosa, isso quer dizer de trabalho. Ninguém vem aqui a passeio, ninguém vem aqui para fazer piquenique. É uma viagem de trabalho para aquela alma necessitada daquela experiência. Então, nós não estamos nessa família por acaso, com esses familiares, com essas dificuldades. Nada é por acaso. E o conhecimento da doutrina espírita nos dá essa certeza. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, nunca nos desampara. Nunca. Todos somos dotados do livre-arbítrio, da razão e da inteligência. Todos nós. Isso são potências do Espírito que carregamos conosco para sempre.
Por isso que o Evangelho nos diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Né? Porque nós hoje somos o que nós já construímos em todas as nossas existências. Hoje estamos aqui. Então, é a lei de causa e efeito. Semear o bem será a nossa colheita. Mas sempre lembrando que nós temos liberdade para agir. E através do livre-arbítrio, da razão e da inteligência, nós podemos mudar o rumo da nossa caminhada. A qualquer momento. Depende de nós. Ninguém se forrará aos obstáculos. Sim, é verdade. Não adianta eu encobrir o obstáculo. Não, ele vai estar ali. Eu tenho que ultrapassar. Aquela dificuldade que se apresenta, aquele desafio, ele tem que ser ultrapassado. Então, nós precisamos nos proteger. Não vamos ignorar, dizer, vou fazer de conta que eu não vejo. Não vai resolver. Eu não posso ali ser vítima. Cuidar também no momento em que o desafio aparece, para não entrar em desespero, para não ter essa desconfiança, né? Para não cultivar o pessimismo dentro de mim. Tá? Porque desespero, desconfiança e pessimismo podem invadir a nossa intimidade. E ali nós podemos nos machucar. Nós podemos cair espiritualmente falando. Ali a gente parece que não consegue mais ir adiante. Só que nós temos também que buscar uma proteção. Mas de que maneira? Muitas vezes nós nos protegemos de maneira equivocada. Do tipo, eu não levo desaforo para casa. Eu vou resolver aqui, agora, já, vamos tirar limpo. Né? Eu não tenho sangue de barata. E ali a gente entra no conflito. E o que isso nos traz? Mais dor, mais sofrimento. Então, esse tipo de proteção é um equívoco, é um engano. Vamos dar um exemplo bem simplesinho, né? Se alguém manda a gente buscar alguma coisa lá naquele quartinho dos fundos, que a gente quase nunca vai, aí a gente chega lá, se depara com um quarto escuro, todo bagunçado, e começa a reclamar. Deixa civil mandar eu aqui buscar alguma coisa, né? Que quarto mais bagunçado. Eu estou entrando ali no conflito. O que eu tenho que fazer? Eu vou procurar o interruptor devagarinho, vou me acalmar, eu hei de achar a lâmpada aqui para iluminar esse quarto. A mesma coisa a gente tem que fazer na nossa intimidade, com os nossos desafios íntimos. Ao invés de entrar no conflito, de atacar, de ferir, calma, calma. E ali vem aquele grande ensinamento de Jesus, né? Brilhe a vossa luz. Nós temos essa luz. Nós somos capazes de vencer esses desafios. Só precisamos acalmar o nosso coração. O pretérito ominoso, né? Aquele que ficou para trás e que nós não gostamos muito de pensar nele, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, os que estamos aqui, encarnados nesse momento, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Parece difícil, mas não é. Um dia a conta chega. Um dia nós temos que pagar. O que fizemos nessa encarnação e o que fizemos em outras existências. É da lei. É castigo? Não.
É o Pai, pela infinita misericórdia, nos corrigindo. Então, às vezes a gente não entende, né? Por que esse filho tão difícil, tão teimoso, que não me ouve? Por que esse marido intransigente? Ou por que essa esposa tão ciumenta? E outras tantas coisas que nós temos na nossa família. Nada é por acaso. Um dia a conta chega. Porque nós somos os construtores de nós mesmos. Ao longo das nossas existências, nós fomos nos construindo. E nós deixamos, sim, dívidas para trás. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele só manda o boleto quando a gente dá conta de pagar. Tá? Porque nos diz o Evangelho, né, que o fardo é de acordo com a nossa força para carregar. Mas ali nós temos que fazer a reflexão, porque hoje nós estamos preparando a terra para as próximas existências. Amanhã nós semeamos a semente, ali tem que cuidar, tem que regar, e logo vem o resultado da semeadura. Esse resultado depende de nós. Por isso que nós temos que escolher boas sementes. Diz Emmanuel, não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Ninguém vai caminhar só no sol. O dia que tem nevoeiro é difícil para a gente caminhar. A gente quase não enxerga. Quem dirige sabe. E quem anda a pé também. A gente quase não enxerga 1 metro, 2 na frente. Exige calma, exige cautela. Então, esses desafios, esses nevoeiros, essas tempestades, essas provas difíceis, né, que nós passamos, fazem parte da nossa caminhada. E são, sim, um convite que Deus nos faz para que nós possamos cultivar essa nossa luz interna, para que essa luz possa brilhar na hora da necessidade. Caminhar com segurança e fazer sempre o nosso melhor. E onde é que eu vou buscar isso tudo? Onde é que eu vou buscar essa luz? Onde é que eu vou buscar algo que me faça caminhar com segurança? No Evangelho. Nas lições deixadas por Jesus. Porque é através do Evangelho que nós vamos desenvolver em nós a vontade, a coragem, a esperança, a fé, a confiança em Deus, nosso Pai. Não é por isso que Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. E onde é que nós vamos buscar Jesus? No Evangelho. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras, abismos, pantanais e espinheiros. Faz parte da nossa caminhada. Pedra, abismo, às vezes os espinhos, porque isso tudo faz parte daquela semente que nós plantamos. Agora, o que vai fazer toda a diferença é a prática do bem. Já dizia, né, Chico Xavier, que a prática do bem é o nosso advogado. Onde nós estivermos, aqui ou no mundo maior. Então, a prática do bem é que vai fazer a diferença. Porque praticar o bem é reviver, é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o que é, então, o mal? O mal é tudo aquilo que está fora das leis divinas. O bem está de acordo com as leis divinas. E quando nós estamos longe dessas leis, ali nós sofremos. Ali nós somos infelizes.
Né? Por isso que a prática do bem é essa ferramenta de evolução. E Kardec fez uma pergunta interessante, né, para a espiritualidade. Ele diz: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Alguém já muito idoso, alguém acamado, alguém muito doente. Será que alguém não tem a possibilidade de fazer o bem? E a resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Porque basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticar. Então, não importa em que situação nós estejamos, o bem sempre vai estar ao nosso alcance. Porque muitas vezes a gente pensa: não, mas eu não tenho condições financeiras, eu não posso ajudar ninguém. Mas não é só isso fazer o bem. E fazer o bem é dar um bom dia, é dar um abraço, é tratar com carinho, é acolher, é ouvir. Quantas e quantas pessoas que só necessitam de alguém que as ouça. Então, o bem está à nossa disposição. E finaliza, então, Emmanuel a sua mensagem nos dizendo: todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato, o coração valente, é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Esse é o coração puro que Emmanuel nos aconselha lá quando nós começamos a nossa fala. Então, quem tem essa pureza no coração, tem a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila, vence os desafios, vence a sombra, vence a caminhada. Assim, fácil, não. Não é tão fácil. Mas tem o amparo divino para seguir adiante. Porque Jesus nos aconselha o quê? O trabalho no bem, que está à disposição de todos nós. Termos fé. Viver de acordo com as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Porque todos nós sabemos quando nós praticamos o mal. Quantas vezes a gente já falou para a gente mesmo, Puxa, perdi a oportunidade de ficar de boca fechada. Por que eu fui dizer aquilo? Às vezes, num momento de invigilância, a gente espalha assim um veneninho por aí. Mas a gente logo se dá conta, Então, viver de acordo com as leis divinas, dominar as sombras, que são as nossas fragilidades, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, através da prece. E sempre pensar que todo e qualquer desafio é sim um convite à nossa evolução, um convite para que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. E, sobretudo, lembrar sempre que somos filhos de Deus. Deus nos criou para a felicidade. Todos nós. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem, sobre essa passagem no Evangelho, e que possamos cuidar, dos nossos sentimentos,
dos nossos pensamentos, cuidar do que acalentamos em nosso coração. Que assim seja.